Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra ela é repetida muitas vezes na Bíblia. Ela é ministrada através dos salmos, porque de fato e de verdade Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vê como que Deus faz. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Essa palavra tem falado comigo já de alguns dias. Capítulo 33, versículo 14. Todos encontraram? Graças a Deus. E diz assim: passe, meu Senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, no passo das crianças, até chegar, meu Senhor, em Seir. Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser colocar o nome do tema aí, da mensagem, escreve assim: no passo do gado. Nós estamos aqui no patriarca Jacó, como foi mencionado aqui. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. São os três grandes patriarcas do povo de Israel. E vocês conhecem a história, porque essa história ela é contada em livros, em filmes. Eu, criancinha, assisti um filme chamado Jacó e Esaú. Filmaço. E de modo que todos nós conhecemos bem a história desses dois irmãos que nasceram filhos de Isaac. Isaac tinha a promessa que veio a Abraão, que foi dada por Deus. Abraão foi eleito, foi separado, foi predestinado, morava numa região da Mesopotâmia, no meio de um povo idólatra. Deus escolheu Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha para o céu, está vendo as estrelas? De ti farei uma grande nação. Essa nação nascerá de ti, assim como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Abraão seguiu o seu caminho. Interessante, Sara era estéril. Mas Abraão a fez mãe de nações. Deus a fez mãe de nações. Abraão gerou Isaac, que era o cavador de poços, porque todos eles eram cavadores de poços, trabalhadores. Todos eles eram construtores de tendas. Tenda é lar, é família. Todos eles eram muito ligados à sua família. Se você não ama a sua família, como você vai amar os outros? Jesus disse: se você não cuida da sua família, você é pior do que os pecadores, do que os gentios. Eles eram homens e mulheres de família, arraigados à família. E todos eles eram adoradores de Deus, porque todos os lugares que eles chegavam, eles levantavam um altar ao Senhor. E aqui nós estamos em Jacó, o Deus de Jacó. E nós somos chamados o povozinho de Jacó, os eleitos por Deus, o vermezinho de Jacó. E por que esse patriarca ele é tão reverenciado? E a história dele é tão complexa,
tão cheia de sutilidades, mas que revela um amor de Deus, uma eleição por Ele de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, e para alguns até contraditória. O apóstolo Paulo chega a dizer enfaticamente: Deus amou Jacó e desprezou Esaú. E quando Paulo diz isso, ele diz: quem sois vós para contestar com o Criador? Poderá o caco, o barro, querer contestar com o arquiteto? E nós estamos aqui na história desse patriarca. E esse trecho, ele já é o epílogo de um problema que nasceu dentro de uma família. A conclusão, o final. Porque primeiro problema vem a questão do preferencialismo. Isaac tinha uma queda por Esaú. Ele amava Isaac. Rebeca, a mulher de Isaac, amava Jacó. Embora gêmeos, um nasceu agarrado no calcanhar do outro, mas quem que era o patriarca? Quem que era o primogênito? Quem nasceu primeiro? Esaú. E o outro já nasceu agarrando-lhe o calcanhar. Aquilo tinha um significado. Foram gerados, amados os dois, bem cuidados, bem criados. Mas ali, a primeira coisa na vida daqueles dois irmãos é que em determinado momento, o primogênito, que era Esaú, tinha uma certa prevalência, ou uma certa preferência, por causa da tradução hebraica, da tradução do povo de Deus, da tradição do povo de Deus. Ao primogênito caberia o direito da progenitura. Então, ele receberia uma bênção especial. A herança, quando os pais morrem, na cultura hebraica, o primogênito tem, pela cultura, ali, uma certa preferência. E nós que advogamos aí, sabemos que confusão que dá com esse tal de direito de herança. É uma briga terrível. Às vezes, quando o pai morre ou a mãe morre, a confusão está estabelecida. Mas isso vem de longas datas. Mas em determinado momento, Esaú, que tinha esse direito, ele vendeu o direito em troca de um prato de lentilhas. Ou seja, ele subestimou, ele mitigou o direito que ele tinha como primogênito. Ele desprezou aquilo. Irmãos, bênção tem um valor tremendo diante dos céus. Eu tenho ensinado as minhas filhas, estão aqui as 3, peçam bênção para mim. Todas as vezes que vocês me cumprimentarem, na primeira hora, digam: bênção, papai. Para eu dizer: Deus te abençoe. Ensine isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, porque isso tem uma confirmação espiritual, vertical, nos céus. Eu me lembro quando a gente morava ali num sítio, que era o sítio do Bacanga. A história é longa da nossa família. Tinha um pau, assim, uma madeira, e aquela renca de filho. Mamãe e papai, eles eram trabalhadores natos, para manter aquela família com grande dificuldade. Eram 10 filhos.
Eu me lembro que mamãe levava todo mundo para a igreja e trancava a porta de casa. Na escola dominical. Na época que os filhos obedeciam os pais, verdadeiramente. Não vai ficar nenhum. E ela ainda cuidava de mais uns 5, sempre tinha 5, 6 agregados. Mas o que eu quero dizer é que naquela época eu lembro que aquele pau, e as redes, era um monte de rede, aquela renca de menino. Aí nós ficávamos, à noite, principalmente, quando a gente ia dormir. Bênção, papai. Bênção, mamãe. Deus te abençoe, meu filho. E todos iam dizendo. E a renca da rede ia rodando assim, ó. E alguns ainda diziam assim: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bênção, papai. Porque bênção tem valor. Nós não podemos perder essas coisas. Isso deve se perpetuar na nossa história. É herança do Senhor, herança de Deus que Ele deixou para nós. Bênção, tem um hino aí, um louvor muito bonito, chama bênção. Bênção, as bênçãos do céu. Mas Esaú desprezou a bênção. Ele mitigou, ele subestimou, ele desprezou aquilo, trocou por um prato de lentilhas. Vocês conhecem a história, como é que foi ali, aquela questão, e Jacó sempre considerado como o usurpador, o enganador, o esperto, o espertalhão. Posteriormente, quando Isaac já está velho, de idade avançada, os seus olhos já não eram mais aprimorados, ele já não enxergava bem, e ele sabia que logo ele iria partir, ia ser promovido. Ele fala, olha, chama quem? O primogênito. Ele chama Esaú, diz: olha, Esaú, vai, tu és caçador, tu és homem valente. E ele valorizava Esaú. Vai aí, caça, e traz para mim uma caça, e prepara aí um caldo bem gostoso, que eu quero comer, porque eu já vou partir para a glória, mas antes de ir eu vou te abençoar, e você receberá a bênção valorizada. Quando Esaú vai saindo para caçar, foi caçar, Rebeca está ali ouvindo, devia estar de olho, atenta. Ela diz: ele vai descarregar as bênçãos em Esaú, e Jacó vai ficar praticamente sem nada. Ela chama Jacó, estabelece uma estratégia. A estratégia é tremenda, porque ela vai, pega 2 cabritos que já está ali perto, ela mesma prepara o caldo da mãe é diferenciado, é ou não é? Gostoso, cheiroso, apetitoso, dá para Jacó. Jacó ainda fala assim: ah, mas será, mamãe? Como é que é isso? Não, é porque ele vai abençoar, e aquele que ele abençoar está abençoado, a bênção recairá sobre ele. Mas eu sou liso, minha pele é lisa, e o meu irmão, ele é peludo, e o cheiro dele é mais forte. Ela vai, corre, pega as roupas, a túnica que era de Esaú, dá para Isaac. Do cabrito, os cabritos que são mortos para fazer o caldo, ela coloca pelo em Jacó. E Isaac já quase sem enxergar, e ali ele chega, e Isaac ainda diz para ele: olha, mas foi rápido demais. Sabe o que ele diz? É porque eu sou favorecido de Deus. Deus me deu esses cabritos rapidinho, por isso que eles estão aqui. E eu fiz um caldo gostoso. Ele toma o caldo, se alegra, ele ainda diz: quem és tu? Não, eu sou Esaú. Aí ele diz: não, então chega aqui a mim, que ele queria cheirar. Aí quando ele cheira, ele está com a túnica, o pelo, ele diz: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Vem cá, vou te abençoar. E abençoa. E descarrega as bênçãos para Jacó. Tu serás abençoado,
teu cheiro tem o cheiro da terra. E tu serás o líder da família. E ali, quando ele termina de abençoar, chega o irmão da caça, provavelmente cansado, fatigado de correr atrás de caça. Quando ele chega, Jacó vai saindo, ele entra e Isaac descarrega. Isaac fala para ele: olha, eu abençoei teu irmão. Teu irmão veio, me trouxe o caldo gostoso, e eu pus as bênçãos. Ele ainda diz assim, diz a Bíblia, que ele chorou. Ele diz assim: ô papai, não vai sobrar nada para mim? Ele diz: olha, tem alguma coisa aqui, e abençoa ele. Interessante que uma das bênçãos que Isaac coloca sobre Esaú é de guerreiro, de beligerante. Tu serás, de ti virá um povo guerreiro, a espada estará na tua mão, e tal, e tal, e tal. E aí vocês conhecem a história. Aí Jacó, a mãe, percebe e escuta o irmão Esaú dizer: eu vou pegar Jacó. Ele é enganador, por isso que o nome dele é Jacó. Jacó significa o quê? Hein? Hã? Enganador, usurpador. Eu vou pegar ele. Assim que o meu pai fechar os olhos, eu mato ele. Eu vou matar ele. Eu vou me vingar dele. Porque ele me enganou lá com o prato de lentilha, com o direito de primogênito, agora ele me enganou com as bênçãos. E a mãe ouve isso. Interessante que ela vai e fala para Esaú: olha, eu escutei uma história aí que fala para Isaac, Esaú vai matar Jacó, como é que faz e tal. Diz: não, chama ele aqui. Interessante que Isaac volta a abençoar a Jacó. E diz: olha, vai para a casa do teu tio, que é irmão da tua mãe, lá numa terra distante, para que assim que aplacar a ira do teu irmão, aí você pode voltar. Porque se você ficar aqui, ele vai te matar. Aí vocês conhecem, ele vai, chega num lugar, já era noite, peregrinando, ele coloca uma pedra, o sonho, cantamos aqui sobre o sonho, e ali quando ele coloca uma pedra para repousar a cabeça, ele tem um sonho, e ele sonha que Deus estava ali, e ele enxerga uma escada, e essa escada vai aos céus, os anjos sobem e descem por essa escada. Quando ele desperta do sono, ele diz: verdadeiramente Deus está aqui neste lugar. E ele coloca aquele lugar de nome de Betel. Deus de fato está aqui, aqui é a casa de Deus. Olha os detalhes, a Bíblia, irmãos, ela é detalhista. Ela diz tudo. E ali Deus aparece a ele e abençoa ele. E ele faz um pacto, ele faz uma aliança. Senhor, se eu me for bem, se eu prosperar, de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. E ali ele estabelece o dízimo, o patriarca de Israel. E ali Deus abençoa ele: você será abençoado, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele recebe a mesma bênção de Abraão. Segue o seu caminho. Chega na casa do tio, o tio chamava-se de Labão. E ali, quando o tio vê: é meu irmão, tu és sangue do meu sangue, osso do meu osso e tal. Quando ele chega lá, ele vê uma mulher chamada, a mulher de Raquel, no poço, famoso poço. E ali ele se apaixona, porque ele dá logo um beijo nela. Ele era ousado. E ali ele vai para a casa de Labão, e ele manifesta ali o desejo de ficar lá por uns dias. Ele fica 30 dias, e Labão era muito esperto, fala: não, você vai trabalhar para mim, mas eu vou te pagar. E ali ele fica durante 30 dias, depois fala: mas eu queria casar com Raquel, porque eu me apaixonei por ela. Ele diz: bom, eu vou te dar
Raquel, mas tu tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos para obter a mão de Raquel. E na noite de núpcia, quando ele vai receber a paga, e a Bíblia diz que aqueles 7 anos passou rapidinho, porque ele amava tanto ela, ele amava tanto que os 7 anos passou rápido. E quando chega o dia que ele vai se deitar, Labão faz uma tramóia e coloca a filha mais velha, que chamava Lia ou Leia. E ali ele fica com ela. Quando ele acorda de manhã, que ele procura por Raquel, é Leia que está lá. Aí ele diz: olha, Labão, você me enganou. Quer dizer, Jacó, de enganador, passa a ser enganado. Bom, aí ele diz: olha, mas eu amo demais Raquel. E aí Labão diz: não, tudo bem, não tem problema nenhum, porque a tradição aqui é primeiro a mais velha. Então, para ficar com a mais nova, agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Não tem problema. Aí ele cumpre ali o ritual de uma semana, e logo depois ele já recebe Raquel como esposa, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos. O fato é que ele se enriquece com esse trabalho, porque Deus faz um milagre na vida dele, e as cabras, e os cabritos, e os carneiros nascem malhados, e ali a história toda, etc, etc. Quando ele põe no coração de voltar, depois de 14 anos trabalhando, e depois de mais um tempo trabalhando ainda, porque ele continua lá depois dos 14 anos, ele já com os filhos, praticamente todos. Jacó teve quantos filhos ao todo? Quantos filhos teve Jacó? 13 ou 12? Quantos são os filhos de Jacó? 12 filhos. Ele já tinha 11. Ele só não tinha Benjamim. Mas até José ele já tinha. E aí ele manifesta o desejo de voltar para casa. Ele queria voltar para Canaã. Ele queria voltar para a terra do pai, dos pais. Ele achou que já tinha cumprido o tempo. E o próprio Deus fala com ele: volta agora, está tudo certo aqui. Volta agora para a casa dos teus pais. E ele prepara para voltar. Só que quando ele prepara para voltar, tinha um problema. Qual que é o problema? Esaú. Porque Esaú tinha ficado lá. E depois de todo esse tempo, a ira, a raiva do irmão só aumentou. E ele prepara 400 cavaleiros, guerreiros, e vem para encontrar Jacó, porque ele teve notícias de que Jacó estava voltando para casa. E quando Jacó manda olheiros para verificar, eles dizem para ele: olha, o homem está vindo aí, furioso, com 400 homens armados, não vai sobrar nada. Te prepara. E é justamente na hora que ele chega ali entre a Jordânia, eu já fui lá algumas vezes, entre a Jordânia e Israel, tem o rio Jordão, ele está à beira de um riacho, com aquela numerosa família, e ele tinha muitos gados, ele tinha muita propriedade, ele enriqueceu, ele prosperou, trabalhando, ele era um homem muito obstinado. Ele fala: olha, eu vou atravessar esse povo, mas eu vou ficar do lado de cá, porque eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que me colocar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que conversar com Deus, porque se eu atravessar e chegar do outro lado, e o meu irmão me pegar, com toda a ira que ele está, ele vai matar a mim, e aos meus filhos, e às minhas mulheres. E aí ele fica num lugar chamado Jaboque, que é um vale, onde ele passa durante toda a noite. Que a Bíblia diz que Jacó, no vale de Jaboque, ele luta com Deus. Irmãos, preste bem atenção aqui. Eu acho que esse é o momento da verdadeira conversão de Jacó. É ali que Jacó se coloca diante de Deus e começa a confessar pecados. Uma vez Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele chega a dizer: e vocês a transformaram em covil de ladrões.
Irmãos, aqui é o lugar da confissão de pecados. Aqui é o lugar da contrição de espírito. Aqui, quando a gente entra aqui, é o lugar de estarmos diante do trono da graça. Aqui também é lugar de louvor. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de choro, mas é lugar de alegria diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o lugar da oração. Jacó estava ali no val de Jaboque, e ali ele se coloca diante de Deus. Há aquela luta espiritual. Jacó luta com Deus, não contra Deus. É um mistério, aquela luta daquele patriarca, mas por certo, ele descarrega diante de Deus todos os seus traumas, toda a sua ansiedade, todos os seus problemas. E Deus diz a ele: como te chamas? Ali era a confissão. Ele diz: eu me chamo o enganador. Eu sou um enganador. Eu sou um usurpador. Eu enganei o meu irmão. Ele diz: já não te chamarás mais de Jacó, mas te chamarás da agora para frente de Israel, e eu estarei contigo. Aleluia. Isso me faz lembrar quando eu vi de Goiânia, de São Luís para cá. Minha mãe levou lá na rua Basson, numa madrugada, e ela disse para mim: meu filho, eu estou te mandando para Goiânia, porque se tu ficar aqui não vai ficar bom para ti não. Aquela linguagem nordestina, né? Vai ficar bom para ti não. Então tu vai para Goiânia. Eu tinha 16 anos, tu vai morar na casa da tua irmã, que eu fui morar na casa de Maria. Aí ela disse, papai ainda disse assim: eu não tenho nada para te dar. Aí ele me deu uma Bíblia. Essa Bíblia está com a Buda. Ele me deu uma Bíblia com a capazinha marrom. Aí mamãe disse: vou te dar um conselho, não minta. Nem que o sangue dê no meio da canela, não minta. Ela disse para mim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ela disse mais: toma o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. E foi com essa Bíblia marronzinha e algumas outras coisas, uma mochila. Não vale rir não, o que eu vou falar aqui, viu? Mas eu trouxe um disco do Roberto Carlos, ali, na mochila. Porque o Inimitável, chamava o nome do disco. Aqueles grandão. Eu fui morar na casa de Maria. E eu posso dizer, como Jacó, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque eu procurei conservar, embora tenha errado muito, pecado muito, transgredido muito. Mas Deus me ungiu pela palavra, porque eu guardei essa palavra no meu coração. Amém? Não quero falar de mim com jactância de alma, mas só como um testemunho de exemplo. Então, ali aquele homem no val de Jaboque, ele é curado. Túlio disse que hoje é dia de cura, dia de restauração, porque a casa de oração é cura, é restauração da alma. Aí sabe o que eu me lembrei, Túlio? Aqui, estudando a vida de Jacó, e como Deus trabalhou com ele, como Deus o amou, como Deus o elegeu, como Deus o predestinou, como Deus o edificou. Porque é tremendo isso aqui, a forma como Deus agiu com aquele patriarca, como ele foi restaurado no val de Jaboque. Ninguém sabe a dimensão transcendental da luta que ele teve, a luta espiritual, o que ele passou. A Bíblia fala que ele saiu manquejando do vale, ele saiu ferido, ele saiu mudado. Deus curou, e o Espírito me falava que Deus curou algo em Jacó tremendo. Deus curou a ansiedade dele. E isso me levou, agora que nós estamos finalizando o ano 2024, no seguinte detalhe. Vocês sabem qual que é a palavra do ano de 24? Eleita pela Universidade de Oxford e escolhido
pelo dicionário mais importante do mundo, que é esse dicionário de Oxford, Brainrot, que significa mentes apodrecidas. O século que nós estamos vivendo agora, este século é o século das mentes podres. A universidade, a academia consultou milhares de cientistas, sociólogos, filósofos contemporâneos e chegou à conclusão que nós somos o homem do século 21, é o homem da mente doente. Lá na chácara, esse final de semana, eu passei um texto para Giovana, minha neta, e ela fez uma interpretação tremenda, e ela me fez algo provocativo, porque depois que eu falei para ela sobre a mente, e que toda essa mente apodrecida, ela vem, segundo os estudiosos, ela vem em função da instantaneidade que nós estamos vivendo. Tudo é muito rápido, você tem que andar correndo, você recebe informações, as redes sociais dominaram, a inteligência artificial te consome, você é consumido por tudo. É uma época de violência, a violência é latente no ser humano, na pele. As pessoas, os hospitais de psicologia, de psiquiatria, essas patologias atuais, elas estão destruindo a humanidade, e há uma inteligência por trás disso tudo, que não é artificial, é uma inteligência demoníaca. Mas ela me disse assim: quem formou essa nossa geração? Eu fiquei, ela me provocou, e eu gostei disso. Ela disse: nós somos assim, vovô, nós estamos chegando assim nesse século, mas quem nos formou? E a palavra é essa: mente podre, em função da ansiedade. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser instantâneo. Você recebe milhões e milhões e milhões de informações. Irmãos, ninguém suporta mais de 700 caracteres. Ninguém suporta mais ler um livro. Ninguém lê mais. Eu não dou conta, me dá sono, me dá tédio, e eu tenho que ficar ali. E ficar ali. E aquilo te consome. E vocês já viram o nível de informações que nós recebemos? A qualidade das informações que não são processadas, elas não passam por um funil. Vocês perceberam que a verdade sumiu da face da terra, a verdade se evaporou, a verdade é de minha, pelo meu egoísmo, assim como eu vejo, e ai de quem se arvorar contra mim. Mas nós estamos aqui no Val de Jaboque, e Deus está trabalhando conosco, porque Deus quer proteger um povo, uma geração, de todo esse trauma, de toda essa ansiedade. Vocês podem consultar aí, coloquem no Google, que é o professor dos professores, coloque aí, a palavra mais discutida no mundo contemporâneo, vocês vão ver lá: ansiedade. Rivotril, Lexotan, e por aí vai. Os psicotrópicos. Nós estamos transformando o mundo num verdadeiro hospício. Mas o Jaboque de Deus é o divã. Ele transforma. Ele transformou aquele homem ansioso, aquele homem precipitado, embora muito obstinado naquilo que ele queria, trabalhador voraz, mas Deus o ensinou, tanto é que ele saiu manquejando. Ele mudou o passo. Quando ele atravessa o Val de Jaboque, já ao romper da manhã, que ele trava aquela luta espiritual e ele é curado de todos esses traumas, ele sai, ele dispensa algumas pessoas para ir falar com o irmão, para amaciar o coração do irmão. Quando o irmão chega e encontra, vocês já pensaram o coração daquele homem? O temor que ele tinha, pela responsabilidade com a família e com tudo, os filhos, as mulheres, etc. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para o rosto de Esaú, quando Jacó
vê o rosto de Esaú, ele vê o rosto do irmão como o rosto de um anjo, o rosto do próprio Deus. E ao invés de espada, de guerra, de atrito daqueles irmãos, sabe o que é que acontece? Eles se abraçam e choram copiosamente e fazem as pazes. Terminou ali, restabeleceu a paz. E é maravilhoso esse encontro, porque aqueles irmãos se abraçam, se perdoam, se entendem, se compreendem. E Jacó, já mais maduro, mais consciente, com discernimento espiritual mais aceso, mais claro das coisas de Deus, ele estabelece aquela paz com o irmão dele. E é aqui que nós estamos, no momento em que o irmão dele diz assim: vamos, partamos rapidamente, vamos voltar. Ele diz: não, calma aí, você pode ir adiante de mim, você pode ir no frenesi da instantaneidade aí, da rapidez, mas eu vou aqui, no passo do gado. Eu vou aqui, porque eu tenho crianças e eu tenho o gado para levar. E eu me lembrei do pastor. O pastor, ele deve andar no passo do gado. Ele deve conduzir o gado com a paciência de Deus, com a generosidade, com o zelo, com o cuidado, para não precipitar as suas ovelhas. E Jacó percebeu isso. Ele já não era mais aquele homem ansioso. Ele disse: não, você pode ir mais à frente, pode ir correndo, porque eu vou aqui no passo do gado. Deus tem me ensinado, depois de muitos anos, a começar a andar no passo do gado. Há momentos que nós temos que correr, mas há momentos que nós temos que ir devagar no passo do gado, até para não sermos atropelados pela própria rapidez da caminhada. Nós estamos todos indo rumo a Canaã, mas nós temos que ir devagar, com perseverança. Passo do gado significa perseverança, significa firmeza, significa unidade de propósito, significa confiança em Deus. Nós vamos aqui porque nós confiamos em Deus e nós sabemos que Ele vai nos abençoar e Ele vai guardar tudo aquilo que Ele já tem para nós. E Deus tem trabalhado no meu coração, porque pensa no homem ansioso, pensa no homem beligerante, e que Deus tem transformado pela luta, pela experiência, pelas dificuldades e adversidades, aprendendo com o Senhor para poder andar no passo do gado e das crianças. Porque senão você vai perder as ovelhas, você vai prejudicar, você vai fazer essas ovelhas morrerem ou ficarem doentes. Então siga o seu caminho com perseverança. Essa palavra aqui para essa igreja tem algo profético. Eu vejo essa igreja caminhando bem. Eu já disse aí umas 2 ou 3 vezes aqui, e volto a repetir. Salmo 40. Esperei com... E ele... E ouviu... E me tirou lá do lago de enxofre. Paciência em Deus. Lá em Isaías tem uma palavra tremenda que diz assim: e tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Nós temos que confiar em Deus, entregar a nossa mente a Deus, para nós não termos essa mente apodrecida do século 21. O século das mentes podres. Jacó atingiu a maturidade espiritual. Mais adiante, vamos ler aqui rapidinho para nós terminarmos. Passe, meu Senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei aqui guiando, pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dessas crianças,
até chegar meu senhor em Seir. E respondeu Esaú então: permite que eu deixe contigo uma gente aqui, uns guerreiros. Disse Jacó: não, para quê? Basta que eu alcance mercê, eu quero o teu perdão, eu quero merecer graça aos teus olhos, meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e ali ele edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso aquele lugar se chamou Sucote. Voltando de Padan-Aram, chegou Jacó são e salvo. Diga assim: eu chegarei em 25 são e salvo. E Deus curará a nossa mente, Deus restaurará as nossas emoções, nós estaremos livres dessa maldição que paira sobre este século, o século das mentes apodrecidas, porque a nossa mente é do Senhor, nós temos a mente de Cristo, aleluia! E ele chegou lá são e salvo, aleluia! E armou ali a sua tenda naquela cidade, e ele comprou um campo e pagou, e ali ele levantou um altar, e chamou aquele lugar de o Deus de Israel. Pastor Túlio, Jacó, a partir daquele momento, ele poderia dizer: o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Isaac, e o meu Deus. Agora ele podia dizer: o Deus de Israel, o meu Deus também. É o Deus do meu pai, do meu avô, mas é o meu Deus também. Eu tive uma experiência pessoal com Ele, e agora eu posso declarar: o Deus de Israel. Aleluia. Sabe o que ocorre depois que ele dispensou tudo isso? Deus confirma todas as bênçãos em relação a Jacó, porque Esaú se torna o pai dos edomitas, e os edomitas, eles foram rechaçados por Deus, porque Israel prevalece, a nação de Israel se mantém como unidade de nação durante todos esses séculos. Israel prevalece, porque o Senhor é o Deus de Israel. Os edomitas seguiram o seu caminho, Esaú seguiu o seu caminho, mas Jacó prevaleceu, e ali ele construiu um altar, e aquele altar ele deu o nome Deus de Israel, que é o meu Deus, que é o teu Deus. E ali ele foi completamente curado e restaurado. Na paciência vivemos firmes na esperança da glória, porque a paciência, ela vai nos edificando, como diz Paulo lá em Romanos. Ela vai trazendo experiências, ela vai trazendo às vezes sofrimento, mas ela vai nos edificando nessa caminhada com Jesus Cristo nosso Senhor. Lá em Hebreus diz que Jesus aprendeu pelo sofrimento e pela paciência. O próprio Jesus. E Jesus nos declara a todos que andam ansiosos. Eu estava vendo sobre, no estado de São Paulo, de ontem ou anteontem, subiu, meu irmão, mais de 400% as doenças psicossomáticas em São Paulo. Os suicídios estão atingindo limites nunca antes. Essa semana mesmo, aqui nesse prédio aqui do, como é que chama aqui? Negrão de Lima, né? Esses conjuntos aqui, uma jovem lá se atirou lá do prédio, tudo por causa da ansiedade. Nós vivemos o século da ansiedade. Sabe o que é que Jesus diz para curar essa ansiedade? Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Olha o que Jesus diz: eu sou
humilde e manso de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém? 25 está chegando aí, né? Mas o ano ainda não acabou. Nós estamos ainda em 24. E Deus quer curar mentes que estão ansiosas, que estão doentes. Se coloque em pé, em nome de Jesus. O Túlio profetizou aqui na abertura do culto. Hoje é dia de cura, de restauração, de renovo. Hoje nós vamos orar pelas mentes, as mentes das crianças, para que essas mentes elas estejam protegidas. E só há uma forma dessa proteção. Sabe qual que é? A palavra de Deus. O irmão deu um testemunho, porque os testemunhos hoje na igreja, sem qualquer demérito a esse tipo de testemunho, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma fazenda, Deus me deu isso. Agora, quando a gente ouve um testemunho, Deus me permitiu ler a Bíblia toda, e isso está sendo uma bênção na minha vida, é digno de louvor, adoração a esse Deus da palavra. A palavra de Deus é que nos faz conformar ou confirmar a nossa mente a Ele. Irmãos, a gente tem que ter um HD da palavra. Todas as dificuldades que eu passei na minha vida, nos momentos mais difíceis, vinha a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Salmo 46. Ainda que os montes se avancem para o meio dos mares. Há um rio. Aí o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou adorado e exaltado entre as nações. Aquietai-vos. Me desculpem, mas eu vou perguntar. As pessoas que estão sentindo a mente cansada, doentia, esquizofrênica, vem aqui que eu quero orar por você, aqui nessa noite. Vem aqui. Eu estou com um problema emocional. Eu ando muito ansioso. Eu ando com dificuldades nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, por causa de problemas emocionais e psicossomáticos. Vem aqui que eu quero orar por você. Tem gente aqui que está assim. Não fique com vergonha. Aqui é o hospital de Deus. A minha casa será chamada quê? Casa de oração. Se não tem ninguém, é porque Deus tem protegido esse povo. Porque o mundo caminha. Vem aqui, filha. Fique aqui. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Você crê que Deus pode? Às vezes você está tomando um remédio psicotrópico, para essas doenças, é cientista, é científico, você tem que confiar no seu médico, você tem que cuidar mesmo da sua saúde do ponto de vista da medicina, mas eu quero te dizer que Deus cura, Ele tem aptidão para isso, Ele pode curar a tua mente. Eu tenho orado pelas mentes, pela minha mente, pelo meu coração, pela minha alma. Hoje é dia de cura. Vem aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando vêm as adversidades, a minha mente está protegida, ela está firme no Senhor. Deus querido, aqui está o teu povo, as ovelhas do teu pasto, povo escolhido por ti, separado por ti, predestinado por ti. Ó Deus, protege. Hoje eu te peço, objetivamente, a proteção das nossas mentes, ó Pai. Que a nossa mente esteja livre dessa contaminação, dessa patologia universal, que tem consumido corações, alma.
ó Deus, que tem arrastado milhares de pessoas para os hospícios, ó Deus, para os presídios, ó Pai, que tem dizimado famílias por falta de controle, por falta de domínio próprio, pela palavra áspera, ó Deus, livra-nos dessa maldição que paira sobre este século, ó Deus, protege o teu povo, protege a tua igreja, torna-nos sadios, ó Deus, diante de ti, para que nós possamos olhar para esse mundo e dizer: olha, Jesus pode te libertar, Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele liberta pela sua palavra. A palavra do Senhor é a nossa bússola principal, é o bálsamo de Gileade, a unção em Gileade, há um médico em Gileade, a cura em Gileade. Protege o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, ó Pai, desses devaneios torpes, dessas abstrações terríveis que têm nos consumido, ó Pai, e arrastado tantas pessoas, ó Deus. Mas que essas tuas ovelhinhas, Pai, elas possam estar sendo cuidadas por ti, com o zelo próprio que o Senhor tem conosco, porque Canaã está logo ali, e nós vamos te seguindo aqui, como disse o apóstolo Paulo um dia: sigo adiante, rumo à soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há desvio, irmãos, diante de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguimos adiante, porque o Deus de Israel, o guarda de Israel, está conosco, está contigo, com a tua casa e com a tua família. Pai, que as emoções, as mentes dos teus servos e servas sejam alcançadas por ti. Dá-nos controle emocional, equilíbrio em ti, pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cura as nossas mentes, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda.